Shalom. Irei orar. Tklahama Shri, Tklahama Masala, Todalehayo Shri, Akudibari, Anihu, Anihu, Todaleha Yahovah Shri, Akudibari, Todaleha Shri, Mishpaha, Shri, Hai. Graça e paz. Hoje é dia 5 de novembro de 2023. A minha vontade no momento era estar dentro de um templo de igreja, mas infelizmente eu não estou podendo ir. Eu sofri um acidente e fiz uma cirurgia na minha mão. Estou em recuperação. A vida diante do altar, do imerecido altar do Senhor Criador, Yahovah, nunca foi fácil e nunca será fácil. Estar diante dos princípios, dos juízos, dos conceitos, dos estatutos, estar diante do conjunto da ordem jurídica do nosso Criador é muito difícil, muito difícil. E não espere ser exaltado, ser reconhecido por ninguém, que você não será. É um árduo caminho, na maioria das vezes, sempre só e apedrejado. Mas esse é um caminho, é o único caminho. E eu dou graça por isso. Dou graça por isso. Porque é através do sofrimento que nós vamos sendo moldados. Porque a nossa dura natureza caída é terrível, é terrível. E sempre está limitando contra a vontade de nosso Senhor Criador. Sempre, sempre, sempre. Mas agora há pouco eu estava olhando para cima, para o Requia, expansão, firmamento. É possível ver cada coisa bonita, maravilhosa. É possível sim. Então, eu tenho mais do que agradecer. Muito mais do que lamentar. Porque nada do que eu passo e nada do que acontece comigo é imerecido, é injusto. Eu não sou justo. Temos que estudar a Escritura de conformidade com aquilo que ela nos ensina, não através de religiões ou de donos de templo de igreja, porque o verdadeiro templo da palavra, o templo da conduta, ou das condutas, da ética ou das éticas do Senhor Criador, é somente a palavra, somente a palavra. Atualmente, entre aspas, atualmente, porque esse conflito é muito antigo.
o conflito entre... Eu vou falar do conflito entre Israel e Ismael. Israel e Ismael. Eu não estou colocando o caso de Palestina ou Filistino, que significa filisteu. Todos que estudam sabem que Palestina foi uma renomeação que o imperador Adriano deu para Israel, ou seja, a Mesopotâmia. Ou ela é conhecida como Canaã ou Israel, mas nunca Palestina. Aquele lugar nunca foi Palestina. O termo Palestina ele tem um valor pejorativo de terra de filisteu. E é preciso separar quem são a descendência de Isaac, a descendência de Ismael e a descendência de Mitzraim, os filisteus ou filistins, que significa invasores ou aqueles que imigram, que eles viviam na ilha de Cafto, lá numa área da antiga Greta, que faz parte atualmente da Grécia. Então, esse conflito que surge entre Israel e os árabes é uma luta antiga que começou na tenda de Abraão, quando ele, injustamente, violando todo o código, conjunto de ética do nosso Criador Jeová, ele viola a lei do Senhor e usa o código de Hammurabi, assim como Sarai ou Sara também costumava, assim como o povo do Criador sempre usou o código de Hammurabi, substituindo a ética do Criador. Então, o que Abraão faz? Viola a lei do Criador e possui a princesa Hagar, que é a mesma personagem Ketura, que mais tarde ele novamente cria uma aliança com ela. Então, uma briga muito antiga. Mas também é bom salientar que nem todos os árabes eles são da descendência de Israel. É bom salientar, mas essa briga intimamente que ocorre é entre os dois irmãos. Porque pela ética do Criador, o primogênito de Abraão, seria Ismael, e não Isaac. Então essa luta ela se perpetua até a atualidade e vai até o juízo final, entendeu? Porque do Senhor Criador ninguém zomba. Então é bom os chamados homens de Deus e mulheres de Deus começar a estudar a Escritura. E agora, como a mídia deu um foco especial a essa questão da faixa de Gaza, é Ásia, não Gaza. Então todas as religiões estão mandando orar para Israel. Mas a Escritura não diz isso, não. Aonde está a mão do Senhor Criador, nós não devemos nos meter, apenas observar. É assim que a Escritura ensina.
É assim que a Escritura ensina. E não adianta dizer que Jesus está voltando. Que o termo correto não é nem Jesus, é Yeshua. Yeshua foi a plenitude do tempo para a consumação da obra, da restauração de todo o Raulão do universo. Essa função de Yeshua, que significa no proto-sinaítico, quem salvou foi o Eterno, ela não vai mais acontecer, já aconteceu. Porque Yeshua é o próprio Senhor Criador, não é filho, é Ele mesmo em forma humana. Então, quando Ele retornar, não vai ser como Yeshua, vai ser como o soberano rei Yahová. E o mais importante, quando Ele vier, Ele vai encontrar pessoas firmes na palavra, não só firmes na palavra, no conhecimento, mas no procedimento. E é isso que nós não temos no momento. Nós não temos no momento nenhuma religião. E dizer que, entre aspas, Jesus Cristo está voltando aos sinais do tempo, isso sempre aconteceu em toda a história da raça humana. Os falsos. Yeshua. Mas isso ainda não vai acontecer, ainda falta muitas coisas. Em primeiro lugar, falta a responsabilidade de você conhecer a Escritura, ter domínio sobre a Escritura, como ela está. Não me refiro à Escritura que chamo de Escritura hebraica, que não existe Escritura hebraica. Falando da Bíblia, a Vulgata, falando na Septuaginta, que é a grega, a Bíblia do Rei James, a Bíblia de Martin Luther, da Reforma Protestante, a fictícia Reforma Protestante, que só causou um racha na religião de Roma, onde mesclou várias religiões e fundou só numa, o cristianismo. Então, os chamados líderes religiosos vão ter que estudar a Escritura. Shalom, shalom. Graça e paz. Shalom.